Estamos iniciando a oficina Procedimentos de Restauração e Desinfestação dos Livros do Arquivo Histórico Municipal Manuel Fortunato Pinto pelo método de congelamento. Esta oficina é uma ação do projeto Organização e Conservação do Acervo do Memorial Municipal de Muriaé, executado com recursos do Fundo Estadual de Cultura, protocolo número 2018-200151, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Antes de começar, eu quero apresentar a nossa instituição e o seu acervo. Olá, meu nome é João Carlos Pereira Vargas, eu sou coordenador do Memorial Municipal de Muriaé, que funciona nesse prédio histórico. Construído em 1893 para abrigar a Câmara Municipal e todo o setor administrativo do município, a edificação possui estilo eclético, com vários elementos decorativos, enquadrado por pilastras com capitéis coríntios e frontispício com o brasão do Brasil em alto relevo, rodeado de volutas e por pináculos em forma de taça. As portas, janelas, pisos e forros são em madeira de lei originais. O prédio foi reformado em 1969, quando foram acrescentadas as duas escadas frontais. Em 2018, o prédio foi novamente reformado, recebendo um novo telhado e novos equipamentos. O memorial foi criado em 2009 para reunir o arquivo e o museu em um só local, abrigando adequadamente os dois acervos que têm em comum o objetivo de preservar documentos e objetos, resguardando a história de Muriaé. Na sala de entrada estão expostos objetos que contam um pouco da história do município. Aqui falamos dos índios puris, primeiros habitantes da região, sobre o café na economia local, sobre os escravos, sobre os muriaenses no cinema, teatro e televisão, sobre a vida na área rural e sobre a vida na cidade. Este é o Salão Nobre, onde eram feitas as reuniões da Câmara e onde temos a galeria de prefeitos, uma turma de alunos em uma fotografia de 1905, uma mesa antiga com objetos de escritório e de comunicação, a famosa namoradeira e uma cristaleira com louças e cristais. Esta é a antiga sala do prefeito, onde destacamos esta mesa torneada e com assentos de palhinha, as fotos de muriaenses em tamanho real e esses relógios antigos, sendo um deles da época em que Muriaé era escrito com H. A sala Território Muriaense mostra a evolução do município como um todo e de suas ruas e prédios, através de fotos, mapas e objetos. A sala Indústria e Profissão homenageia os trabalhadores muriaenses com as coleções de objetos dos sapateiros, barbeiros, costureiras, alfaiates, marceneiros, fazendeiros e religiosos. Esta é a sala do Arquivo Histórico. Criado em 1988, seu acervo é composto pela documentação oficial da Prefeitura do período de 1855 a 1955, contendo as atas de sessões da Câmara Municipal e das eleições, livros de audiência e correspondências, livros de finanças, livros de leis, decretos e resoluções, livros de notas, livros de portarias, requerimentos, livros de termo de juramento e posse. Esta é a historiadora do Arquivo Histórico Liliana Dias de Souza, que cuida dos documentos, fazendo a sua higienização, catalogação, pesquisa e armazenamento. Esta é a funcionária Gilda Meg, que faz a transcrição dos documentos históricos,
para facilitar a pesquisa dos historiadores. Esta é a funcionária Cida, que deixa todo o memorial impecável para receber os visitantes. Este é o funcionário José Maria, responsável pela coleção de jornais e por receber e guiar os visitantes no memorial. A Sala Museu do Muriaense também terá painéis em homenagem aos muriaenses na educação, no futebol, na política, na Segunda Guerra e muitos outros cidadãos que ajudaram na formação de nossa cidadania. Esta minuciosa pesquisa já pode ser acessada no site Museu do Muriaense. Nossas atividades também podem ser conferidas no Facebook e Instagram. Não esqueça de dar o like e de nos seguir. Construído em 1893 para abrigar a Câmara Municipal e todo o setor administrativo do município, o prédio onde está instalado o Memorial Municipal de Muriaé possui estilo eclético. Muriaé já passou por várias epidemias e a pior de todas foi a pandemia de 1918, chamada de gripe espanhola. Olá, sejam bem-vindos ao Memorial Municipal de Muriaé. O Memorial Municipal foi criado em 2009 para reunir o arquivo histórico. Muriaé completa neste sábado mais um aniversário. O município se emancipou em 1855 e está completando em 2020 165 anos. Mas você sabe como chegamos até aqui? O Memorial Municipal de Muriaé fica na Praça Coronel Pacheco de Medeiros, Centro, e está aberto de segunda a sexta no horário comercial. Esperamos sua visita. Parte do acervo de livros do Arquivo Histórico Municipal foi infestado por brocas e vamos agora apresentar os procedimentos utilizados durante a aplicação da técnica de congelamento profundo para a eliminação desses agressores biológicos. Material utilizado: sacolas plásticas transparentes tamanho 40 por 60 centímetros, sacos de lixo de plástico preto de gramatura reforçada de capacidade para 200 litros, fita durex com 5 centímetros de largura, trinchas de pelo macio de 3 e 4 polegadas, barbante grosso, aspirador de pó e água com potência de 1.600 watts, mangueira fina adaptada ao aspirador de pó, caneta esferográfica ou tubo rígido acoplado à mangueira fina, capela de higienização, freezer com capacidade para 534 litros, sala com ar-condicionado, luvas e máscaras descartáveis de proteção individual. O acervo de livros em questão se encontrava anteriormente armazenado em local inadequado e sem a presença de um profissional especializado que pudesse fazer o monitoramento periódico da presença de agressores. Quando o acervo passou à guarda do Arquivo Histórico Municipal, foi realizado um diagnóstico geral e os livros foram catalogados e armazenados em estantes deslizantes, organizados por fundo e data. Já nesta fase de organização, foi diagnosticada a presença de insetos roedores, sendo que alguns livros já estavam bastante prejudicados, embora as informações contidas neles não tenham sido prejudicadas. A primeira providência adotada, quando foi detectada a presença desses insetos roedores, foi o isolamento dos livros atingidos em 2 estantes separadas das demais. Os insetos encontrados foram os comumente chamados de brocas, conhecidos cientificamente como Dorcatoma bibliófagos e Tricorinus
herbários. São pequenos besouros de 2,5 a 3,5 milímetros, de cor castanho escuro ou preto. As fêmeas colocam seus ovos em pequenas fendas da encadernação ou na borda das folhas. Após a eclosão dos ovos, as larvas penetram no interior dos livros para se alimentar. As larvas são de cor branca amarelada e possuem uma forte mandíbula dentada que deixam as páginas com aspecto rendilhado. E, embaixo dos livros, pode ser detectado o resíduo deste ataque pela poeira fina característica. Depois do isolamento dos livros infestados, fizemos uma pesquisa para resolver qual técnica poderia ser empregada para eliminar os insetos adultos e as larvas. Encontramos em livros de conservação e na internet relato de várias técnicas, tais como o expurgo com pastilhas de fosfato de alumínio, gás carbônico, sistema de micro-ondas e o congelamento profundo, sendo que este último pode ser feito por congelamento em freezer comum ou pelo mergulho em nitrogênio líquido. Optamos pelo congelamento profundo tradicional, por ser uma técnica de baixo custo, por exigir pouco conhecimento tecnológico ou químico e por termos disponível em nosso prédio um freezer de grandes dimensões, onde caberiam todos os livros infestados em apenas um procedimento. Todo o processo foi realizado por mim e pela historiadora do Arquivo Histórico, Liliana Dias de Souza. Passamos então para o processo de ensacamento individual. Depois de uma rápida limpeza, cada livro foi inserido em uma sacola plástica que foi hermeticamente lacrada com uma fita durex de 5 centímetros de largura. Fizemos então um pequeno orifício para a introdução de uma mangueira fina ligada num aspirador de pó. Utilizamos um modelo que aspira pó e água, com potência de 1.600 watts. Depois de sugado todo o ar da sacola, a mangueira foi rapidamente retirada
e o orifício fechado por um pequeno pedaço de fita durex. Esse procedimento é importante para que não exista nenhum ar em contato com os livros, pois este ar poderia ser condensado no processo de congelamento, formando pequenos flocos de gelo. Quando fosse feito o processo de descongelamento, esse gelo poderia derreter, molhando assim as folhas do livro, correndo-se o risco de danificá-las e até mesmo manchar a tinta escrita, causando assim a perda de informações importantes. Uma seladora a vácuo também poderia ser utilizada nessa fase com resultados ainda melhores. Quase uma centena de livros de grandes dimensões foram ensacados nessa fase do processo. Depois de todos prontos, passamos para o processo seguinte, que foi um reforço na retirada de ar. Os livros foram agrupados para fazer um volume de aproximadamente 15 a 20 centímetros de altura e introduzidos em uma sacola grande de gramatura reforçada, dessas usadas para lixo, com 200 litros de capacidade. Novamente, o ar foi totalmente retirado com o uso do aspirador de pó e a boca do saco foi torcida com bastante força e amarrada. O freezer já estava ligado há 2 dias na potência máxima e atingiu a temperatura ideal de 25 graus negativos. À medida que os sacos iam sendo fechados, eram imediatamente colocados no freezer. Depois que todos os livros foram colocados dentro do freezer, uma caneta esferográfica comum, sem carga, foi adaptada na ponta da mangueira fina ligada ao aspirador de pó e colocada entre o corpo do freezer e a borracha da tampa já fechada. Deste modo, procedemos à retirada do máximo de ar de dentro do freezer, também com o propósito de evitar a formação de flocos de gelo dentro dele, evitando assim que o ar entrasse nos sacos caso algum deles tivesse sofrido algum furo durante o processo. Esse procedimento durou 20 minutos. É importante que seja utilizado um aspirador de pó que suporte também aspirar água, só por precaução nesta última etapa. Mas como somente ar gelado é aspirado, creio que não será problema se o aspirador não tiver essa característica. O que utilizamos, por acaso, é também aspirador de água. O freezer foi então totalmente lacrado para evitar que alguém o abrisse inadvertidamente e permaneceu fechado por 25 dias. Passados os 25 dias de congelamento a 25 graus negativos, iniciamos o processo de descongelamento. Essa foi a fase mais delicada, pois poderiam ter se formado flocos de gelo junto aos livros e, se os flocos se descongelassem, poderiam molhar os livros. A estratégia montada foi a de abrirmos os sacos rapidamente e varrermos os livros com trinchas imediatamente. Teria que ser um processo rápido. A sala escolhida para a realização deste processo foi uma sala pequena que passou a noite toda fechada e com o ar-condicionado ligado no máximo. Mesmo com esse cuidado, o choque térmico que os livros iriam sofrer seria muito grande, pois passariam de 25 graus negativos para uma temperatura por volta de 14 graus positivos. Iniciado o processo, trouxemos o primeiro saco de livros que foi aberto rapidamente. Retiramos o primeiro livro, que teve a sacola rasgada para que se tivesse acesso ao livro o mais rapidamente possível e para que esse pudesse ter os eventuais flocos de gelo varridos com a trincha de pelos.
Felizmente, nenhum floco de gelo se formou, demonstrando assim que o procedimento foi um sucesso total. Nenhum pacote apresentou flocos de gelo. Os livros foram aos poucos sendo espalhados na sala, nas mesas e cadeiras disponíveis, um separado do outro, para que fosse regulando a temperatura com a sala. Depois que todos os livros foram retirados da sacola e espalhados na sala, passamos então a subir a temperatura da sala para que a temperatura do acervo fosse aos poucos se estabilizando com a temperatura ambiente. Aumentamos 1 grau no ar-condicionado a cada 45 minutos. No fim do dia, o ar estava marcando 25 graus. A temperatura externa estava por volta de 28 graus. Mantivemos a sala fechada durante toda a noite. No dia seguinte, os livros estavam todos perfeitos, sem umidade e sem deformações. Como último procedimento, os livros receberam uma limpeza prévia e encontramos centenas de brocas e larvas mortas. Os livros foram colocados nas estantes deslizantes em uma prateleira separada e, no momento, estão sendo higienizados folha por folha, constatando-se a ausência de brocas e larvas vivas e devolvidos um a um às suas coleções originais. Podemos dizer que o procedimento foi um sucesso completo, pois atingiu plenamente seus objetivos, que eram basicamente fazer a desinfestação dos livros sem que esses sofressem qualquer tipo de dano. Quero agradecer a audiência de todos e as dúvidas que vocês tiverem podem deixar nos comentários, que vamos responder uma por uma. Lembrando que essa oficina vai ficar gravada no canal do YouTube da Fundarte, Fundação de Cultura e Artes de Muriaé, e no Instagram e Facebook do Memorial Municipal de Muriaé. Obrigado a todas e a todos. Encerramos aqui a oficina Procedimentos de Restauração e Desinfestação dos Livros do Arquivo Histórico Municipal Manuel Fortunato Pinto pelo método de congelamento. Essa oficina é uma ação do projeto Organização e Conservação do Acervo do Memorial Municipal de Muriaé, executado com recursos do Fundo Estadual de Cultura, protocolo número 2018-20-0105, Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente. Realização: Memorial Municipal de Muriaé, Fundação de Cultura e Artes de Muriaé, Fundarte, e Prefeitura Municipal de Muriaé.